Gurizada, o negócio é o seguinte: a situação do Inter tornou-se ainda mais perigosa na Libertadores da América com a vitória do Bahia ontem em casa sobre os colombianos do Atlético Nacional por 1-0. Neste vídeo, a gente analisa a situação do Grupo Colorado e qual o caminho para o time de Roger Machado chegar às oitavas da Libertadores da América. Qual a matemática de pontuação que o Internacional precisa. O vídeo é em nome da KTO, a melhor casa de apostas do país, a casa de apostas aqui do Menegas, e que pode ser também a tua casa de apostas, desde que você seja maior de 18 anos e vá lá para brincar, para se divertir. Vá na kto.bet.br, buscando entretenimento e diversão. Jogue com responsabilidade. Te registram na KTO através do link que eu coloquei no primeiro comentário e também aqui embaixo na descrição deste meu vídeo. Vai de boas. Vou dar até um palpite aqui para Internacional e Juventude neste sábado no estádio Beira-Rio. Em nome de KTO, eu rodo a vinheta e a seguir a matemática do Inter para se classificar na Libertadores da América. Não foi o melhor resultado. Para o Inter, o bom seria o empate. Mas o Bahia, ontem à noite, fez 1-0 nos colombianos do Nacional de Medellín, Atlético Nacional de Medellín, e assumiu a liderança do grupo, contando com o tropeço colorado, o empate na terça-feira em 3-3 do Internacional contra o Nacional do Uruguai. A matemática do grupo coloca o Bahia como líder com 7 pontos, tem saldo de gols 2, o Inter é o segundo com 5 pontos, saldo de gol 3, o Atlético Nacional da Colômbia tem 3 pontos, saldo negativo em -1, o Nacional do Uruguai tem 1 ponto, saldo de gols em -4. Vamos tratar aí como 3 equipes brigando por 2 vagas, Bahia, Internacional e Atlético Nacional. Mas há detalhes importantes que eu conto a seguir. O Bahia... Nós terminamos agora, gurizada, o primeiro turno da fase classificatória. 3 jogos, vem mais 3. O Bahia, por exemplo, tem agora mais uma partida em casa e 2 fora. O Bahia pega o Nacional do Uruguai em casa, na próxima rodada. Depois vai à Colômbia encarar o Atlético Nacional e fecha no Beira-Rio contra o Internacional. O Atlético Nacional tem 2 jogos em casa e 1 fora. Detalhe importante. É o time que mais briga com o Internacional neste momento pela segunda vaga, mas tem 2 partidas em casa e 1 fora. Pega o Internacional na próxima rodada, em Medellín, depois recebe o Bahia também em Medellín e depois vai a Montevidéu encarar o Nacional do Uruguai. O Internacional, 2 jogos fora e só 1 em casa, mesma trajetória do Bahia. Joga contra o Atlético Nacional na Colômbia no dia 8 de maio, jogo super decisivo. Depois vai a Montevidéu encarar o Nacional do Uruguai no dia 15 de maio e fecha a última rodada desta chave, 28 de maio, o Inter recebendo o Bahia no estádio Beira-Rio. Numa primeira avaliação, a matemática do Inter exige 5 pontos. A mesma pontuação que o Internacional fez no primeiro turno. 3 jogos, 5 pontos. Aproveitamento de 55%. O Inter tem que, em tese, repetir os 5 pontos. Ou seja, repetir a pontuação do primeiro turno, só que agora, em vez de 2 partidas no Beira-Rio e 1 fora, são 2 jogos fora e 1 jogo apenas em casa. Só que estes 5 pontos, ele tem uma exigência. O Internacional, para confirmar a vaga, teria que pontuar, por exemplo, contra o Nacional da Colômbia, contra o Atlético Nacional lá na Colômbia. Teria que somar pelo menos 1 ponto. Empata lá. Empata com o Nacional do Uruguai e ganha do Bahia, grandes possibilidades de classificação. É claro que depende dos resultados paralelos. O ideal seria o Internacional ganhar na Colômbia e empatar as outras 2. Talvez o Internacional ganhando na Colômbia possa precisar de só mais 1 ponto, só mais 1 empate, dependendo do jogo do Bahia contra o Atlético Nacional, que será no dia 15 de maio. Então, numa avaliação rápida, 5 pontos. Só que estes 5 pontos, eles têm que necessariamente passar por somar ponto contra o Atlético Nacional. Porque se o Inter perder para o Atlético Nacional, observem,
Esse é um detalhe importante. Se o Internacional perder na Colômbia e se o Bahia naturalmente vencer o Nacional do Uruguai na Fonte Nova, esta é uma tendência, nós teremos a seguinte configuração. Bahia com 10 pontos, Atlético Nacional da Colômbia com 6, Internacional com 5. E aí o Internacional iria jogar na rodada seguinte, na penúltima, contra o Nacional do Uruguai, precisando ganhar este jogo para ir a 8 pontos e teria que torcer para o Bahia vencer o Nacional lá na Colômbia, para que o Nacional fique trancado no 6. E o Inter iria a 8. E aí teria uma vantagem para administrar contra o Bahia na última rodada, talvez com um empate dependendo do saldo de gols, mas o Inter tem uma boa pontuação de saldo de gols, tem saldo 3 contra o Atlético Nacional, que tem saldo negativo em 1. Então, esta é a situação. O Inter está praticamente proibido de perder na Colômbia. Porque quando perde, o adversário soma os 3 pontos, o Inter nenhum. Se o Internacional empatar na Colômbia, faz com que o Nacional não some 3 pontos, some apenas 1. E o Inter mantém a distância para o Nacional de 2 pontos na sua frente. Este é o jogo-chave. No dia 8 de maio, Atlético Nacional da Colômbia e Internacional em Medellín. Esta é a partida onde é proibido perder. Se o Inter empatar esse jogo, poderá depois empatar com o Nacional e vencer do Bahia e vai se classificar talvez até na primeira colocação do grupo. Não acho que seja uma tendência, mas com boa perspectiva, dependendo muito dos jogos do Bahia, contra o Nacional do Uruguai e principalmente contra o Atlético Nacional da Colômbia. Convenhamos, há uma tendência do Bahia vencer o Nacional. O Nacional é um time fraco, é um figurante do grupo. Só o Inter, que até agora, conseguiu na primeira fase perder pontos e ainda mais em casa. O Bahia venceu o Nacional do Uruguai lá em Montevidéu. O Atlético Nacional da Colômbia goleou por 3-0 esse Nacional do Uruguai lá em Medellín. Tendência é o Bahia ganhar. O Bahia ganhando na próxima rodada vai a 10 pontos e praticamente está classificado. Está praticamente, virtualmente classificado. Tem um lado para o Internacional bom, que pegaria o Bahia na última rodada já com a vida definida. Então, para o Internacional a esta altura, já é bom que o Bahia dispare. E o Inter estaria brigando com o Atlético Nacional pela segunda vaga. O Inter tem a vantagem de estar à frente, 2 pontos à frente, a desvantagem que o próximo jogo é justamente na casa dos colombianos do Atlético Nacional. A situação do Inter não é nada confortável e o Inter é que criou esta situação a partir do tropeço, perdendo 2 pontos para o Nacional do Uruguai em casa. Vamos falar de KTO, Inter e Juventude, neste sábado, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. Vitória do Inter está pagando 1,36, favoritaço, empate 4,75, vitória do Juventude 8,50. Eu vou palpitar em vitória do Internacional, placar Inter 1-0. Tá pagando 6,10. Inter 1-0, 6,10. Se tu acha que na circunstância do jogo o Juventude se abre, o Inter faz o segundo, o 2-0 tá pagando 5,80. Eu continuo com 1-0. Mas tem um outro palpite para quem acha que o Inter corre o risco de tropeçar, ou para os secadores, que é o 0-0, que tá pagando bem demais. Tá pagando 12 pila. É um bom palpite se tu acha que o Inter não consegue passar pelo Juventude, que vive com o Fábio Matias um bom trabalho. Vai na KTO, te registra, joga de boas, com responsabilidade. Tem que ser maior de 18 anos. Link para tu te registrar em kto.bet.br tá na descrição e também no primeiro comentário deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.